Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou o professor Alessandro, professor de língua portuguesa, literatura e redação. Hoje eu preparei uma aula aí para ajudar você, concurseiro, você concurseira, tá? Na prova discursiva, a prova de redação, cuja banca é o Sebrasp. Então eu vou passar aqui uma série de dicas em relação à norma culta para que você não perca ponto nesse quesito aí muito importante, tá bom? Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no meu canal, professor Alessandro, tá bom? Está aí a descrição dele. Compartilhe, divulgue, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, tá? Só lembrando, tá bom, que eu tenho já uma série de aulas aqui do meu antigo canal que foi hackeado, mas independente disso, aqui eu estarei preparando aulas para ajudar a você nessa meta aí, nessa missão de ser aprovado na prova de concurso público. O que acontece? Então, como você pode observar aqui, ó, então aqui nós temos basicamente, tá, a grade de correção que o Sebrasp está utilizando hoje nas provas de concurso, tá bom? Então, nós temos aqui dois itens que basicamente eles avaliam. Um que é, tá, é o domínio de conteúdo, que subdivide-se em apresentação e estrutura textual, e o outro em relação ao desenvolvimento do tema, né? Que ou você ainda não sabe, tá? Você que ainda não sabe, fique sabendo que o Sebrasp gosta de trabalhar, né, com o tema de redação em termos de tópicos, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, que o candidato deveria desenvolver o tema, né, sobre a questão da maioridade penal. Então ele deveria apresentar, discorrer no seu texto o quê, né, sobre esses dois tópicos aí, né, a falta da impunidade de crimes praticados por menores de idade e a ausência de leis rígidas como prevenção ao ato ilícito praticado por menores. Então aqui é um exemplo. O outro item que a banca avalia é em relação ao domínio da norma culta da língua portuguesa. Então é interessante observar, ó, que a banca ela vem utilizando essa fórmula aqui, ó, ou seja, então a nota total, né, da prova discursiva ela vai ser computada por essa fórmula. Então aqui a nota, né, depender do concurso público. Nesse caso aqui nós estamos falando especificamente, né, da área de policial penal de Pernambuco, tá? Então tem lá a nota total, domínio de conteúdo, né, 15 pontos, menos aí o fator 8, nesse caso aqui, multiplicado pelo número de erros, dividido pelo número de linhas efetivamente escritas. Então, aqui tá? É com essa fórmula que a banca vai lhe dar a sua nota. Então, observe aqui que é muito importante aqui, ó, essa questão de erro, né? Então, quanto menor o número de erros, é lógico que menor vai ser o quê? O desconto na sua prova discursiva no final dessa equação aqui, tá bom, gente? Então, na aula de hoje, eu vou lhe passar uma série de dicas aqui, tá? Então, quando a gente fala em relação à norma culta, no caso, na grade da banca, né, do Sebrasp, na prova discursiva, ela deixa evidente o que vai ser observado. Então, em relação aqui a, por exemplo, a grafia, a morfossintaxe, a pontuação, a propriedade vocabular. Então, no caso, na aula de hoje, eu vou lhe apresentar algumas dicas a respeito do aspecto, né, do item morfossintaxe, ok? Então, vamos aqui. E para ajudar você aqui, eu estou trabalhando com alguns exemplos. Então, atenção aí, ó. Primeira observação, em relação à morfossintaxe. Muita atenção, tá? Muito cuidado em relação à questão da concordância, né? Nesse caso aqui, quero chamar a atenção da concordância verbal e, é lógico, o uso de crase, ok? Então, vejamos o que acontece nesse caso aqui, ó. Então, observe aqui essa introdução aqui desse texto. O que é que nós temos, ó? Os termos expressos na Constituição Federal de 1988, tá? Aí observa aqui que o candidato utilizou o verbo traz, não é isso? Só que o que é que a gente observa? Então, lógico que na aula de hoje eu não quero chamar atenção, tá? Não estou chamando atenção aqui para a questão de grafia, mas não custa nada observar que nesse caso esse traz aí da forma que ele colocou, né, está de maneira incorreta. Então, traz do verbo trazer é com Z, tá? Então, aproveitando aqui. Então, o que acontece? Ó? Presta atenção aqui, ó. Atenção. Normalmente, quando o candidato ele coloca o verbo em uma linha, né, às vezes distante, do núcleo do sujeito, ele esquece de fazer a concordância verbal, tá? Então, faça aquela perguntinha básica. Quem traz? Então, nesse caso aqui, ó, é os termos, ou seja, então, o que é que eu tenho que observar? Então, o verbo vai ter que concordar com o núcleo do sujeito. Então, os termos expressos na CF, né, de 88, trazem um rol de direitos fundamentais, entre eles a dignidade da pessoa humana, certo? Então, muita atenção com a questão de concordância verbal. Então, preste atenção onde está o verbo e onde está o núcleo. Independente do núcleo, onde estiver o núcleo do sujeito, o verbo vai ter que concordar com ele, se no plural ou se no singular. Bem aqui, outra observação em relação à concordância verbal. Muita atenção com esse verbo tem aqui com circunflexo e o tem com singular. O mesmo princípio vale para o verbo vem, por exemplo. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui, ok? Então, o que acontece?
tem no plural significa que o núcleo do sujeito está no plural. Tem com acento circunflexo. Tem sem o acento circunflexo significa que o verbo está no singular. Então, nesse caso aqui, ó, porque onde é que está o desvio? Então, o que acontece aqui? Aqui o candidato ele fez uma concordância aqui ideológica, ou seja, ó, todo preso tem. Só que nesse caso a concordância é nível sintático, né? Ó, por isso que ela se encaixa aqui dentro do item morfossintaxe. Então, o que é que eu vou observar aqui? Ó? Todo está no singular ou no plural? Aí você vai responder, está no singular, professor. Exatamente. Então, nesse caso, o verbo também tem que ficar no singular. Então, nesse caso, não tem o acento. Agora, se tivesse no plural, que todos, né? Vamos dizer assim, que os presos, né? Aí, se pudesse concordar com o verbo tem, tá? Não, aí ficaria o quê? Tá? Os presos têm. Então, nesse caso, estaria no plural, logo o verbo também deveria ser colocado no plural. E qual é a forma plural do verbo tem? Tá? Então, é com acento circunflexo, ok? Outra observação, outra dica em relação aqui à questão do uso da crase, gente. Muita atenção. Então, observe bem aqui, ó. Até aqui a crase está usada de maneira correta. Só que quando chega bem aqui, ó, muita atenção que acontece muito desvio em relação à crase. Olha, todavia, a lei de execução penal descreve em seu escopo alguns direitos e deveres do preso em seu cumprimento de pena. O que aconteceu bem aqui, ó? Crase é a fusão, tá? É a fusão de uma letra A com outra letra A, ou o pronome demonstrativo, né, aqueles, ou o próprio pronome demonstrativo A. Nesse caso aqui é o princípio básico. O que é que eu vou observar nesse caso aqui? Ó? Eu tenho alguma palavra que exija um A preposição, que é esse primeiro A aqui, aí você vai dizer, claro que não. Eu tenho apenas o que nesse caso? Eu tenho apenas o A, artigo feminino. Então, eu só vou ter a crase se eu tiver a fusão entre um A preposição exigido por um nome ou por um verbo e o A, artigo feminino, que normalmente acompanha um substantivo feminino. Então, nesse caso aqui, a crase está incorreta, tá? Não tem por que colocar a crase. Professor, e no outro caso ali, a crase está incorreta? Vamos lá na linha 8, por exemplo. Então, vale salientar que todo preso tem direito à assistência. Então, nesse caso, muito bem. Ó. Quem tem direito a algo ou alguma coisa. Aí o que acontece? Eu tenho a preposição exigido pelo termo direito e eu tenho esse a, artigo feminino, que acompanha o substantivo feminino assistência. Logo, aí eu tenho sim, tá? No caso, a crase. Nesse caso é obrigatória, certo? Tá? A esses itens aqui, ó. Então, eu coloquei aqui, mais uma vez, dicas aqui em relação ao uso ou não da crase. Então, muita atenção com o uso da palavra combate, porque dependendo do tema, né, dependendo da proposta, você vai acabar usando essa palavra. Muita atenção com o uso dessas expressões, no que tange, no que se refere, no que diz respeito, em relação. Tá? Então, todas as vezes que você utilizar essas expressões aqui, ó, atente, essas expressões, elas exigem que depois dela apareça o a preposição. Aí, o que é que você vai observar? Se depois dela você vai colocar lá, no caso, tá? É uma palavra do gênero feminino, então significa que ela vai permitir que ela seja acompanhada pelo artigo feminino e vai ser o que? Acompanhado, a crase vai ter que ser craseada aí nesse caso, tá? Na dúvida, só você trocar por uma palavra masculina. Então, se aparecer a forma ao, significa que vai ter crase. Então, muita atenção aí. Vamos lá, então, falar inicialmente da palavra combate. Então, olha o exemplo aqui que eu coloquei, ó. Voluntários combatem a evasão escolar. Essa crase está certa ou está errada? Estou utilizando esse termo erro aqui porque é o próprio termo, né, que o Sebrasp utiliza, entendeu? Então, vamos lá. Essa crase está correta? Aí eu vou dizer que, claro que não. Por quê? Ó? Nesse caso aqui, combate é um verbo. E é um verbo que está o quê? É o verbo que a gente chama de verbo transitivo direto, ou seja, o complemento dele aqui, ó, não precisa ser precedido de preposição. Então, nesse contexto aqui específico, a palavra combate é um verbo transitivo direto, portanto, nessa situação, nesse contexto, não tem por que colocar a crase. Então, vai ter que ficar voluntários combatem a evasão escolar sem a crase aqui, ok? Voluntários combatem o tráfico de drogas, por exemplo, aqui, ó. Então, o que foi que aconteceu aqui, ó? Eu substituí a forma feminina, a palavra feminina por uma palavra masculina, eu observe que não apareceu a forma ao. Se aparecesse, era uma outra dica, tá? Se você não lembrar lá no dia, na prova discursiva,
tá? Que professor, é tanta coisa para eu lembrar. Aí você vai fazer isso que eu disse agora há pouco. Ver se aparece a forma ao quando eu coloco uma palavra masculina. Então, como não apareceu, tá? Significa que não é craseado. Então, olha só agora aqui, ó. O combate à evasão escolar é dever de todos. O combate ao tráfico de drogas é dever de todos. Então, na dúvida, o que é que eu vou fazer na minha redação? Tá? Eu vou escrever o combate à evasão escolar. Só que aí eu troco por uma palavra do gênero masculino para ver se aparece a forma ao. Eu troquei, ó, eu coloquei tráfico. Então, quando eu troquei, apareceu a forma ao. Então, significa que esse A aqui, ele deve ser craseado. Aí, vamos lá. O que foi que aconteceu aqui, ó? Então, combate agora é o verbo? Não. Você vai observar aqui, ó, que pela presença do artigo, ele já está dizendo, olha, essa palavra aqui é um substantivo simplesmente pelo fato de o artigo estar próximo dele, tá? Então, aqui a palavra combate, nesse contexto específico, é um substantivo. Então, nesse caso, esse termo, ele exige depois dele o quê? O a preposição. Aí, no caso, eu tenho uma palavra aqui do gênero feminino, evasão, e lógico que depois dela eu posso colocar o artigo feminino e aí vai formar o que nós chamamos de crase, ok? Então vamos para a redação aqui. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com isso, Albert Einstein revela os entraves do combate, tá? Nesse caso aqui, ó. Então vamos lá. As formas. Vamos trocar aqui, ó, a palavra formas por uma masculina. Então, os entraves do combate ao preconceito. Então, notadamente, apareceria o quê? A forma aos, não é isso? Então, nesse caso, significa que aqui, ó, o candidato deveria colocar a crase. Ó. Então, os entraves do combate a, nesse caso, as, né? Mais as formas de discriminação. Então, nesse caso, tá? Um erro aqui que o candidato fez, menos um ponto, coisa que não vai acontecer com você, tá bom? Então, muita atenção, não esqueça quando utilizar essas expressões. No que tange a questão, tá, do tabagismo digital, aí craseado, porque eu tenho depois a palavra, o substantivo feminino, questão, ok? No que diz respeito à fome, tá? Então, de novo, eu já tenho a aqui, a preposição exigida aqui, ó, pela expressão, e eu tenho a palavra fome depois que eu posso, né, por ser do gênero feminino, eu posso colocar um a depois dela. E essa fusão desses dois as aqui é o que vai formar a crase. Pastor Alessandro, não deixe de deixar o seu like, seu comentário, sua sugestão de divulgar o meu canal, tá bom? Não deixe. Eu lhe ajudo e você me ajuda. Então vamos lá, mais dica em relação à crase e aqui em relação à colocação pronominal. Né? A gente está falando de sintaxe. Então, muita atenção quando você utilizar aqui a palavra acesso. Então, vamos lá aqui, ó. O acesso à educação pública de qualidade é um direito garantido na Constituição Federal. No entanto, observa-se uma lacuna na garantia desse direito quando se refere à questão da evasão escolar no Brasil, o que, além de grave, se torna um problema constitucional, o qual precisa de medidas que o atenue. Nesse sentido, percebe-se a configuração de uma problemática causada pela falta de debate sobre o tema e pela desigualdade social no meio escolar. Então, observa que esse parágrafo aqui está quase perfeito, uma estrutura quase excelente. Entretanto, aqui eu tenho o quê? Pontos que o candidato ou candidata com certeza vai perder em relação à morfossintaxe. Então, vamos lá. A palavra acesso, tá bom? A palavra acesso. Nesse contexto aqui, ó, quem tem acesso a alguma coisa, ou seja, a palavra acesso existe uma preposição depois dela. Aí o que é que eu vou observar? Quem é a palavra que vem depois? É uma palavra do gênero feminino? É. Ela exige que eu coloque o artigo feminino? Exige. Então, nesse caso, o professor vai ser craseado obrigatoriamente. Tá? Então, acesso à educação. Vamos trocar aqui? Vamos pela dica que eu coloquei? Troca por uma palavra do gênero masculino, trabalho. Então, ia ficar o acesso ao trabalho, por exemplo. Pronto, perfeito. Então, significa que deve ser craseado, ok? Mesma coisa aqui, ó, tá? Quando se refere, aí você vai lembrar, né, da tela anterior, ou seja, as expressões no que diz respeito, no que se refere, no que tange, tá? Não esqueça disso. Exige um a preposição depois dela. Eu tenho um substantivo feminino, lógico, o a vai ter que ser também craseado aqui. Continuando. Agora, o que é que eu quero que você observe? Olha, preste atenção aqui no pronome oblíquo, tá? E preste atenção aqui no pronome oblíquo se. Onde é que está correto, onde é que está errado? Tá? Usando aqui o termo, tá, da banca Sebrasp. Então, veja bem, ó, tá? Nesse caso aqui, ó,
a candidata utilizou corretamente a colocação pronominal. Então, nesse caso, o pronome oblíquo veio antes do verbo. Aí eu chamo de quê? De próclise. Por quê, professor? Porque eu tenho aqui a palavra quando, que é um atrator, é uma palavra que atrai, tá? A bem está, ó. Então, preste atenção. O que foi que aconteceu bem aqui, ó? Então, quando você for iniciar uma oração, tá? Como nesse caso aqui, eu tenho a vírgula, e aqui eu vou iniciar uma outra oração. O que é que acontece? Então, na língua portuguesa, a norma culta diz que você tem que começar com ênclise, igual aconteceu aqui, ó. Então, primeiro eu coloco o verbo e depois dele eu ponho o pronome do caso oblíquo. Nesse caso aí eu vou chamar o quê? De ênclise, tá? Mas aqui, ó, o que foi que aconteceu? Eu tenho um erro, porque a candidata, ao invés de colocar o verbo primeiro, colocou o pronome antes dele. Então, deve ficar vírgula, torna assim um problema constitucional, certo? Então, muita atenção ao uso aí da próclise, né? Quando o pronome vem antes do verbo, tá? Nesse caso aqui está correto, tá? E na ênclise, quando o pronome vem depois do verbo. Um caso raríssimo é o caso de mesóclise, que muitas das vezes ele vai caber lá na conclusão. Então, finalizando aqui a nossa aula de hoje, certo? Vamos lá ver aqui se você está prestando atenção. Então, olha só. Mais uma vez aqui o termo combate, né? Como eu já lhe expliquei, eu espero que você tenha entendido. Então, só vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quando se fala sobre o combate às operações de trânsito, aí eu pergunto para você, nesse caso aqui, ó, tem ou não que colocar a crase? Aí o que é que você vai observar? Professor, nesse contexto aqui, ó, tá? Para eu não lembrar de todas aquelas regras que o senhor falou, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar por uma palavra do gênero masculino. Perfeito, tá? Então, vamos lá. Se fosse aqui tráfico, por exemplo, o combate ao, não é isso? Aos. Perfeito. Ó. Permitiria? Seria possível colocar aos? Então, significa que, como eu tenho infrações aqui, ó, uma palavra de gênero feminino, lógico, eu tenho que colocar a crase aqui, senão é menos um ponto. Então, nesse caso aqui, ó, novamente, eu tenho aqui, ó, combate nesse contexto é um substantivo, e como tal, exige a preposição depois dele, que vai se fundir com as que acompanha, que é o artigo feminino que acompanha o substantivo infrações de trânsito. Tá? Agora eu quero chamar a atenção, olha, porque eu estou falando aqui de uma estrutura, ok? Que é o modelo pronto que a gente encontra muito na internet. Então, no caso aqui no Sebrasp, até então, no edital dessa banca, eu não vejo algumas observações, mas tem umas bancas por aí que já estão de olho nesses modelos prontos, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero chamar a atenção para o verbo aqui, ó. Então, muita atenção nesse tipo de construção, quando o verbo, notadamente, aqui ele está numa construção que nós chamamos aqui quando o verbo está na voz passiva. Resumindo, tá? O que é que acontece? O que é que você vai ter que observar aqui, ó? Esse verbo ele é transitivo direto ou indireto? Aí eu vou olhar aqui, professor, esse verbo ele é transitivo direto, ou seja, ele não precisa de preposição. Então, nesses casos, o que é que acontece? Você vai ter que fazer a concordância aqui, ó. Então, o que foi que aconteceu nessa situação? O candidato destacou o quê? O importante papel da Polícia Rodoviária Federal. Então, eu tenho quantos destaques? Você vai dizer, professor, eu só tenho apenas um destaque. Correto. Então, nesse caso, o verbo tem que ficar no singular. Então, destaca-se o importante papel. Ok? Agora, se eu tivesse aqui, ó, como nesse exemplo que eu coloquei aqui embaixo, ó, eu tenho quantos destaques? Professor, nesse caso, eu tenho 2. Tá? Como é que eu sei disso? Está aqui a presença do e. Então, nesse caso, ó, destacam-se. Não esqueça disso. Por quê? Qual é o problema? Porque normalmente se erra aqui, ó, porque você vai colocar primeiro o verbo. Mas aí você tem que perceber. Eu vou colocar 2 ou mais destaques? Então, destacam-se. Eu vou colocar apenas um destaque? Então, meu filho, então tem que ficar no singular, ok? Então, nesse caso aqui, ó, ao se discorrer sobre a atuação do policial penal, vírgula, destacam-se 1. O abuso de autoridade praticado por determinados servidores da área de segurança pública. 2. E a necessidade de combater a violação aos direitos humanos, tá? Então, veja bem aqui, ó, nesse caso, não tem crase porque aqui eu tenho combater como verbo, né? Nessa forma aqui, transitivo direto, tá? E nesse caso aqui, eu tenho um artigo feminino que acompanha o substantivo violação. Diferentemente, se eu fosse colocar bem aqui uma palavra do gênero feminino, que aí sim deveria ser craseado. Finalizando o meu parágrafo, nesse sentido, é preciso analisar as medidas necessárias para que o direito à segurança, olha aí, previsto na Constituição Federal de 1988, seja efetivado na realidade, certo? Então, eu sou o professor Alessandro, essas foram as dicas de hoje, tá? Não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? E até uma próxima, um abraço e até a próxima aí, se o nosso bom Deus assim permitir.